Bom, quando você coloca essa questão política dos meios de comunicação de massa, evidentemente eu já penso logo no problema do controle dos meios de comunicação e nessa questão do controle, pelo menos na medida em que esse controle sobre os meios possa garantir o controle sobre as pessoas. Bom, voltando para minha sala de aula, o que eu percebia é que, ao contrário do que se propagava teoricamente nas escolas de comunicação, sobretudo de alguns estudiosos norte-americanos, fascinados com o poder dos meios de comunicação, a gente percebia claramente que as crianças não necessariamente por estarem diante de um aparelho de televisão ou por estarem abertas aos meios de comunicação de massa, deglutiriam exatamente aquilo que se pretendia, ou seja, uma coisa é se tentar estabelecer o controle emitindo comunicados, outra coisa é poder garantir que esse controle seja efetivo. O que eu percebia é que, na realidade, nem sempre as crianças reagiam condicionadas aos meios de comunicação de massa, mas já naquela visão que elas tinham dos meios de comunicação e com a sua pequena dose de sabedoria de vida também, compatível com a sua fase de idade, elas criticavam os meios de comunicação de massa, ironizavam, dramatizavam, ou seja, elas reagiam. O que acontece é que nem sempre se leva em conta essas reações dos indivíduos, ou seja, nem sempre os meios de comunicação de massa estiveram preocupados em saber como é que as suas mensagens eram não apenas transmitidas, mas eram recebidas e assimiladas e devolvidas, não é? Ou seja, ficou muito tempo quase que obrigatório o caráter unidirecional mesmo dos meios, que fazia com que a gente, no fundo, nunca soubesse bem quais eram realmente as reações dos indivíduos face a isso, né? E eu percebia claramente que as crianças reagiam. Claro que elas são fascinadas pela televisão, não é? Porque, no caso específico da televisão, e da televisão a cores mais ainda, são estímulos novos à sua visão, aos seus ouvidos, não é? Aos quais ela está aberta porque é criança e está numa fase de grande abertura para a realidade. Então é claro que ela se embebe também e nesse sentido tem um prazer enorme diante de desenhos animados ou de alguns programas infantis ou que falem de animais, enfim. Os interesses das crianças são muito variados, não é? Mas pelo que eu pude perceber, em momento nenhum se constatava a hipótese de que coelho que coma couve, vire couve, não é? Pelo contrário, o que eu podia perceber era de que, na realidade, a couve é que virava coelho, né? Porque era assimilado pelo coelho e, nesse sentido, as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação de massa eram, de uma certa maneira, filtradas pelas crianças, não é? E replicadas com uma ação, com um trabalho de construção pessoal sobre essas mensagens, não é? Bom, é preciso temperar um pouquinho isso, porque é provável que se constate em determinados programas, em determinadas ações, que realmente meios de comunicação de massa estão condicionando. Mas não me pareceu que esse condicionamento, esse controle desejável, ao qual os donos dos meios de comunicação, ou os detentores dos meios de comunicação, do qual se acham munidos, eles não me parecem assim tão pacíficos, não. Não, eu não diria que são pacíficos. Eu acho que não há nada pacífico em torno dos seres humanos. Entende? Mas o que há é um grande espaço onde a aposta dos dominantes vale. Entende? Uhum. Não há dúvida nenhuma. Agora, de maneira nenhuma, também pensar, como você disse, que é 100%. Não, há formas de resistência. Uhum. E aí é que eu acho que, tanto quanto possível, o esforço político-pedagógico contrário poderia ter uma grande importância. Mas o problema que se coloca, então, também seria o seguinte. Vamos admitir que trabalhássemos ambos em uma escola, em uma primária, começo do ginásio. O segundo ciclo, né? Com jovens adolescentes, etc. E a quem nós propuséssemos como exercício, por exemplo, que assistissem eles próprios escolhessem os alunos entre os canais de televisão de que se dispõe aqui, e eles assistissem no fim de semana 1 hora ou 1 hora e meia de televisão, não importa em que canal, e que eles seguissem o programa escolhido por cada um deles, cada uma delas, acompanhando, fazendo suas notas. Quer dizer,
Um exercício muito interessante é esse, porque seria o de pôr o jovem telespectador numa posição de quem se confronta com o aparelho e não de quem se torna dócil ao aparelho. E que eles fizessem, então, suas notas, suas observações durante o programa de hora e meia que eles escolhessem para anotar, fazer suas notas, suas observações críticas. E no começo da outra semana, na segunda-feira, cada jovem, cada aluno da classe, poderia, até que dava um bom exercício mesmo, vamos admitir que houvesse 30 alunos, e então, na segunda-feira, o professor diria, muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o quadro negro, todos assistiram, muito bem, todos nós vimos, escolhemos o nosso programa. Então vamos fazer primeiro uma relação de que programas foram os escolhidos por você. Você aí, eu escolhi tal programa, o professor ia registrar. E alguém mais escolheu esse também, entende? E então vamos admitir que houvesse 3 programas distintos e que tivessem congregado os 30 alunos. Vamos admitir, um programa foi assistido por 20, por 7 alunos, o outro foi assistido por 10. Assim, teríamos os 3 grupos de alunos que teriam participado, quer dizer, teriam assistido em casa. O primeiro momento agora do trabalho na classe poderia ser o de que esses 3 grupos se reunissem, cada um num canto de sala, para cada um deles dizer como tinham observado o mesmo programa. E depois de uma hora de discussão entre os 3 grupos de participantes, eles 3 escolhiam, você vê que isso era uma série de coisas que podem estar sendo aprendidas aí num exercício como esse. Então, esses 3 grupos escolheriam, cada um deles, o seu relator. E aí passaríamos até agora uma reunião geral, em que o grupo A, o grupo B e o grupo C, através de seus relatores, iria colocar a todos os outros, e cada um por sua vez, como cada um viu aqueles 3 programas. E a crítica, a aceitação, etc., tanto quanto os aspectos positivos e os aspectos negativos. E se estabeleceria, então, um debate em que o educador, indiscutivelmente, sem ter, na verdade, o direito de manipular os jovens, os adolescentes, respeitando, inclusive, as posições que os jovens fossem colocar. Inclusive, me desculpe te interromper, inclusive sem muitas condições de poder manipular, porque ele não poderia ter assistido aos programas variados todos, não é? Todos, entende? Bem, mas ele poderia pretender inocular nos jovens uma certa posição ideológica e política que ele tem direito de ter também. E vê bem, eu não digo que o educador vai esconder a sua. De maneira nenhuma, ele tem que ter a coragem de dizer aos meninos como é que ele pensa também, desde que ele respeite a diferença entre ele e os meninos. Quer dizer, o que vale dizer, desde que ele exercite a tolerância. A tolerância, em última análise, é o respeito à diferença.